Ok. Beleza. Voltei a gravar a aula aqui, tá, pessoal? A aula está sendo gravada para depois ser disponibilizada para vocês lá no YouTube. Aqui, ó. Primeiro eu deixei aqui o passo a passo para a gente estar coletando o superaquecimento no equipamento. Aqui, como vocês podem verificar, tá? É um ciclo básico normal, só que aqui a gente tem um split. Compressor, condensador, dispositivo de expansão, as válvulas de serviço, tá? Válvula de serviço da linha de líquido, válvula de serviço da linha de sucção e o evaporador. Todo mundo consegue compreender aqui? Certo. Ok. Todo mundo consegue compreender, não consegue? Ok. Consegue, doutor. Beleza. Deixa eu só... Vamos lá. O que é importante a gente salientar. O primeiro passo para a gente conseguir medir o superaquecimento, pessoal, é a gente coletar a pressão de sucção do equipamento e a temperatura de sucção. Como é que a gente coleta a pressão de sucção? Como é, pessoal, que a gente coleta a pressão de sucção? Estou no manifold. Botando o manifold lá na válvula de sucção, não é isso? É a única Não. pressão que a gente tem no espírito convencional de até 12.000 BTUs. Com o manifold a gente consegue aferir a pressão e com um termômetro na tubulação a gente vai conseguir pegar a temperatura de sucção do equipamento. Beleza? Pegando essas duas informações, aqui no exemplo, a gente conseguiu 15 graus para a temperatura de sucção. A pressão que a gente conseguiu foi a pressão de 65 PSI, que é considerado normal e padrão para equipamentos R22. que trabalham com R22. Todo mundo concorda? Sim. Beleza, né? Vamos lá, vamos seguir. Sim. O segundo passo é a gente poder Vai mais rápido. transformar... É o que tu quer? Cadê? Posso continuar, pessoal? Pode, só que Quando o é que ele só cara vai esperar tá a conseguindo botar chamada? pra pegar Nelson. Desativa o áudio aí, pessoal. Aí ele vai mostrar aqui o passo a passo. Desativei aqui, senão fica difícil. Vamos lá. Ó, Vai. o segundo passo é transformar a pressão obtida em temperatura. Para isso, a gente utiliza uma régua de pressão e temperatura, similar a essa aqui que eu botei nesse desenho. Vocês estão conseguindo enxergar a seleção? Tô. Ou Mas a gente vai utilizar... responder, tirou o áudio. Oi? Tirou o áudio de todo mundo, não? Não. O seu eu tô ouvindo. Ah, sim. Beleza, bora. Ó. E aqui, ó, a gente utiliza uma régua de pressão e temperatura ou a gente utiliza um aplicativo para poder fazer essa transformação de pressão em temperatura, certo? O aplicativo que eu recomendo você usar é o Refrigerante Slider. Ele é da Danfoss, tá? Ele é bem coerente, as informações dele estão bem legais e é bem dentro da régua que a gente utilizava anteriormente. Antigamente, pessoal, a gente não tinha aplicativo porque a gente não tinha telefones Android no mercado. E hoje facilita bastante com o Android porque tudo a gente consegue resolver com aplicativo. Tem aplicativos bons aí no mercado, similares a esse. Um aplicativo que até quem me apresentou foi o Marcos, que é ajuda técnica, muito bom também, tem muita informação, tem muito manual e muita coisa que pode trazer para a gente, coisa interessante para a gente estar trazendo para nossas experiências no mercado, certo? Como é que eu faço essa transformação, professor? Sabendo o fluido que você vai utilizar, nesse caso aqui o R22, é só você procurar para a pressão que você achou a temperatura para esse fluido. Para o R22, 65 PSI é aproximadamente 3 graus. Então, eu já tenho pressão, temperatura e tenho também a temperatura de evaporação, a temperatura de evaporação do fluido para o R22. Só um segundo, tá? Tirando uma dúvida aqui. Vamos lá. Achando essas informações, a gente consegue seguir para o passo 3. E qual é o passo 3? Eu deixei uma informação que eu acho muito pertinente para vocês aqui, informando que o superaquecimento, ele é basicamente a subtração da temperatura de sucção obtida através do termômetro na linha de sucção e menos a temperatura de evaporação, que ela é obtida através da pressão de sucção do equipamento.
convertida, a gente chama de temperatura saturada. Logo, a gente consegue, através desse exemplo, ver que a temperatura de sucção obtida foi de 15 graus e a gente consegue subtrair ela da temperatura que a gente tem através da Pressão. pressão. O cálculo é bem simples, tá? No final, a gente vai ter 15 menos 3, que a gente consegue ter 12 graus de diferença do superaquecimento. Quando a gente fala de superaquecimento e subresfriamento, a gente tem que salientar que a gente não utiliza, geralmente, graus centígrados ou graus Celsius ou graus Fahrenheit. A gente Que utiliza... tava atrás dele correu e os outros tudo correu. Tô conseguindo ouvir, pessoal? Que tava do lado, tá ligado? Oh, Aí ele pegou e virou assim. Eu positivo. vou fazer agora. Virou assim. Ele fez assim. Ele caiu, o cara fez um pilar. Não tem aquele negócio que a gente aperta pra botar, pra tirar a ficha? Pronto, aquela ficha. Caiu no pé daquilo ali. Acaba. Aí depois, quando deu tempo, aí Pessoal, desculpa ter aí que tá numa conversa, tá saindo aqui, tá? E esse aqui, pessoal, é o exercício que vocês têm que fazer para me entregar até a sexta-feira, tá? Com base em tudo que a gente falou. Eu deixei aqui uma tabelinha informando qual o nível aceitável de superaquecimento e qual a faixa que a gente recomenda através de boas práticas e materiais que a gente pega de alguns fabricantes. Deixei algumas anotações para vocês verificarem, muito importante na hora que você precisa saber o que é o superaquecimento. A faixa recomendada é de 7 a 11 graus de diferença do superaquecimento. A faixa recomendada, pessoal, é de 7 a 11 graus de superaquecimento. Só que existe uma faixa aceitável, que é uma faixa de tolerância, que gira de 5 a 15 graus. No exemplo que eu trouxe para vocês, a gente conseguiu 12 graus de diferença. 12 graus passa da faixa recomendada e entra na faixa aceitável. Então, eu não precisaria fazer nenhuma alteração nesse equipamento de acréscimo de refrigerante ou de retirada de refrigerante no equipamento. Por quê? Porque ele está dentro da faixa aceitável do superaquecimento. Eu quero que vocês leiam esse material, tá? E façam os exercícios que eu propus aqui. Exercícios importantes. Se vocês verificarem, a gente não está usando só o R22 como exemplo nos exercícios. Eu tenho aqui R22, eu tenho exemplos com 407C, que é um retrofit do R22. Eu tenho exemplos também com 410, que é o fluido que está sendo mais utilizado hoje. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha nisso. Eu trouxe aqui o Cássio, tá? Dá só um segundo, deixa eu só achar ele aqui de novo. Eu acho que caiu para ele de novo. Deixa eu só ver se ele consegue conectar para a gente conseguir continuar. Eu queria que ele trouxesse uma palavra hoje para a gente aqui, para conseguir somar com a gente. Estou só na outra linha aqui com ele. Só um segundo, tá, pessoal? Áudio aqui de vocês, tá? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Mais ou menos, professor. Diga a dúvida, Naninho, que você tem? eu tô entendendo. Quem falou que entendeu? Vamos voltar aqui, pessoal. Todo mundo está conseguindo me ouvir, me ver é fácil. Tá cortando. Tá cortando um pouco, é? Tá cortando a ligação. Tá, se tá cortando é por causa da sua internet, tá? É, porque eu tô na rua, né? É, Cássio, tá me ouvindo? Tô. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Beleza. Pessoal, esse é o Cássio, tá? O Cássio atualmente ele é empresário no nosso ramo, no ramo da refrigeração. Ele tem uma área de atuação muito boa, tem uma experiência vasta no mercado. Ele está há mais ou menos uns 18 anos no mercado.
de 15 a 18 anos no mercado. Eu conheço ele já faz mais ou menos 10 anos. O Cássio formou lá no Senai, depois de formar no Senai, passou pela Olimpíada, chegou a ser terceiro colocado em refrigeração nacional. Nacional. Trabalhou na Itachi, trabalhou na Carrier. Foi o Cássio que me chamou para trabalhar na Carrier, na época. E hoje ele segue a carreira solo dele, abriu a empresa dele, está sendo muito bem, como é que eu posso falar? Está seguindo muito bem na empresa dele, muito bem de verdade, já está atendendo grande parte da região norte e toda a região nordeste como prestador de serviço, conseguindo grandes clientes. Ele está aqui para falar um pouquinho da experiência dele no mercado, trocar ideia com a gente e trazer para vocês uma das maiores dificuldades que a gente consegue encontrar hoje como captadores de profissionais no mercado, que é a qualidade dos profissionais que estão no mercado hoje, para que a gente possa ter uma ideia melhor aí e conseguir melhorar nossa qualidade no nosso dia a dia. Bem-vindo, Cássio. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa Vou noite. tentar ser mais breve, para não tomar muito tempo da aula de vocês. Agradeço primeiro a oportunidade de colaborar. Vocês estão investindo pesado em vocês. Parabéns. Essa parte que vocês estão fazendo, ir à escola, adquirir conhecimento, passar noite de sono, ter as dificuldades, pedir ajuda a um amigo, pedir ajuda aí ao Tiago no horário fora do horário de aula, que eu conheço, eu sei que ele não vai se negar e vai ajudar, vai colaborar no seu conhecimento. Parabéns. Eu sei o quanto que é difícil a gente trabalhar e estudar, não é fácil. Mas é muito importante essa etapa que vocês estão passando. Independente do grau de conhecimento, independente do momento que vocês estão aí, se é uma pessoa que tem pouco conhecimento na área, se é uma pessoa que já trabalha e quer melhorar, o caminho é esse. Tá? Tiago já deu uma explanação boa sobre o trabalho. A gente hoje tem uma empresa com 20 funcionários e preza pela qualidade do serviço. Tá? Como é que a gente funciona hoje? Alguns funcionários têm formação externa, alguns passaram por cursos, como você, técnico. Eu tenho técnico, eu tenho mecânico aqui na empresa. Tá? E qual é a diferença do técnico para o mecânico? O técnico é o cara que cursou uma escola técnica, concluiu com êxito, e ele tem realmente o canudo. Tá? E quando o técnico não é técnico? O técnico não é técnico quando ele tem um canudo, mas ele não quer adquirir conhecimento. Como assim, Cássio? O cara passou lá 2, 3 anos investindo no conhecimento dele, mas ele só queria mesmo colocar o canudo debaixo do braço. Isso aí você pode tirar de várias profissões, não só a nossa. O que é o mecânico, Cássio? O mecânico é aquele cara que é formado dentro da empresa. Tá? Hoje, aqui na empresa, a gente opta muito por formar esse tipo de profissional, porque a gente forma ele com um perfil nosso. Tem muitas pessoas jovens aqui que entraram o famoso 01, soldado raso, que galgou ali o caminho dele, o espaço dele, passou por uma formação interna de pelo menos um ano, entre teoria, prática em campo. Então eu tenho já aqui pessoas que fazem hoje o trabalho que eu fazia no começo, atrás, de pegar esse cara jovem, de colocar conhecimento na cabecinha dele, e dar teoria a ele, e dar experiência de campo. E aí esse cara... Só te interromper um pouquinho. Isso já acontece pelos profissionais que já estão na área, que não querem deixar de se acomodar, não é isso? Infelizmente, né? E assim, um cara como esse que se forma aqui, assim, ele não para, né? Não é porque ele chegou lá no cargo de mecânico, procura prover atualizações, procura colocar o cara em palestras, em treinamento, procura fazer treinamento interno, porque é necessário se atualizar. Acredito que em toda a área do conhecimento você nunca está preenchido por total de conhecimento. Mas o que é importante frisar para vocês, muitas vezes vocês devem estar na sala de aula e o Tiago está lá batendo no superaquecimento, na qualidade do flange, do isolamento, no acabamento, no zelo,
Isso não é besteira, pessoal. Isso aí é a realidade. Então, cada vez você tem que procurar ser o melhor naquilo que você faz. Seja você um empreendedor individual, seja você um funcionário que quer um cargo melhor na empresa, seja você o cara que quer uma oportunidade de trabalho daqui um pouco. Independente de você trabalhar numa empresa grande ou pequena, você tem que executar o serviço da melhor forma possível, porque é o seu nome que está lá. É você que está assinando aquele serviço. É o autorretrato seu, aquele serviço. Beleza? Então, a gente ter esse zelo, essa perseverança de sempre fazer o melhor é importantíssimo. O cliente sempre vai esperar o melhor. Ah, mas eu tenho um contrato barato, é um serviço simples, tal. Faça o melhor possível naquele contrato. Aquele contrato simples, aquele cliente que você for instalar um split na casa dele, ele pode estar te colocando numa condição de avaliação para te levar para a empresa dele, para a empresa de um amigo. Tenho clientes, a gente praticamente hoje, a gente não trabalha com cliente varejo, cliente residencial com a empresa. Os clientes em geral é Atacadão, Açaí, Porto Novo Recife, Renner, Riachuelo, clientes assim. Mas dentro desse cliente tem o diretor, tem o gerente, tem o administrativo, tem um cara da limpeza que precisa de um serviço e quer, quando qualquer cliente desse contrata você, ele quer o melhor serviço possível. Então, se dedicar e aprender tudo, o máximo possível que você consiga adquirir de conhecimento. Os detalhes. Ser sempre o diferencial, fazer sempre o diferencial. Ou seja, eu entrei no vídeo aí, estava um pouco ruim na internet, mas eu vi que ela estava falando um pouco de superaquecimento, de comissionamento de sistema. Quando você começa vendo superaquecimento, daqui a pouco o Thiago ele vai chegando no termo para você chamado comissionamento. Ele entra no superaquecimento para você aprender o envelope do compressor, a forma de tirar o melhor rendimento do equipamento. Beleza. Talvez não seja o momento de sair do split e ir para o famoso splitão, que é uma máquina de maior capacidade, 40 TR, 30 TR, 50, 60. Você não faz mais só superaquecimento. Você faz comissionamento. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Você tem que ajustar uma vazão de ar. Você tem que ajustar subrestinamento. Você tem que ajustar superaquecimento. Você tem que ter tido uma boa qualidade de trabalho no tubo, tubulações limpas. Você tem que ter tido uma boa vácuo, uma desidratação severa, medida com vacômetro. Tá? Você tem ideia, aqui na empresa pequena, enxuta. Eu tenho 7 vacômetros na empresa. Tá? A gente tem, contei hoje, 8 bombas de vácuo de 12 CFM, uma de 21 e uma de 18. A gente tem que ter ferramenta, tem que ter ferramenta boa para realizar bom trabalho. Você tem que entregar sempre o melhor. Então, lá no comissionamento, você vai bater todos esses pontos, tendo uma sequência cronológica de atividade, para que você comissione o equipamento para ele entregar no seu cliente os 30 TRs que o fabricante vendeu para ele. Tá? Que ponto mais ou menos você está na sala de aula com o pessoal, Tiago? A gente iniciou superaquecimento desde a semana passada, né? Depois de estar passando por lá. Como a gente vê split de até 12.000 BTUs, eu tento trazer algo um pouco de diferencial, né? Para os alunos conseguirem enxergar. Em outro momento, a gente chegou a ver splitões pequenos, a partir de 24.000 BTUs, onde a gente via a ligação de compressores através de diagramação de ligação direta, de partida direta, lá com compressores trifásicos, teste de motores trifásicos, sequenciamento de fase, medição de corrente, temperatura. A gente chegou no início do comissionamento aprendendo superaquecimento. Que é realmente onde onde está o segredo do negócio, né? Onde está o segredo, a chave do negócio é esse ponto mesmo. Tá? Consegue ver o que você está entregando, né? Exatamente. A partir daí você consegue ver o que é que você está entregando. Focando no curso de vocês aí, eu acredito que após você finalizar essa parte de comissionamento,
um foco, se já não foi, na parte de análise de falhas e defeitos, é muito importante. O diagnóstico de falhas, o diagnóstico de defeitos hoje, controle, ele diferencia você no mercado. Você tem ideia? Para você conseguir entender um alarme, você tem que saber como que o controle da máquina se comporta. Por exemplo, se você pegou um equipamento de 22.000 BTUs, Carrier, B10, Pinga, das marcas da Carrier, você tem comunicação entre placas. A tensão que varia da comunicação, ele traz e leva informações a todo momento. Você pode ter falhas na placa externa, você pode ter falhas na placa da unidade interna. Você pode ter momentos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na cidade de Teresina, no Piauí, ela tem um clima bastante agressivo. E aí, eu tenho alguns contratos lá. E aí, um funcionário meu se deparou com uma situação que um split de 22.000 BTU você acionava no controle, ele não ligava o condensador, mas também não gerava alarme. E para a gente conseguir entender isso aí, primeiro eu tive que saber que a máquina era quente-frio, ou seja, ciclo reverso. A máquina quente-frio. O que é que eu estou dizendo a vocês? A temperatura externa lá estava dando no dia exatamente 46 graus. É a época chamada BR Obron. Era meio de dezembro, novembro para dezembro do ano passado. E aí, por essa máquina ser quente-frio, ela tem um sensor de temperatura na placa externa. E esse sensor de temperatura estava descalibrado e ele estava lendo uma temperatura muito acima. Com isso, para proteger o equipamento funcionar, a placa não deixou o compressor partir. Só que não te gerava alarme. E aí você, como técnico, tem que entender como é o funcionamento da máquina, ir lá no sensor, verificar a escala dele, verificar que ele está ruim, tá? Colocar um sensor bom e a máquina funciona. E a gente vê que Pô, a máquina não funcionou porque para a placa não tinha nada errado, né? Era o sensor que estava errado, entendeu? Exatamente. Ela só não colocava o compressor em funcionamento. A ideia dela, até o ventilador do condensador entrava. Mas o compressor não. Entra para ver se baixa a temperatura para depois poder... Baixa a temperatura, perfeito. Isso aí. Da mesma forma, por ela ser quente e frio, se na temperatura externa chegar no modo aquecimento, chegar abaixo de 5 graus, a placa remove o compressor de funcionamento também. Sim. Então, o que eu tento trazer para eles, Cássio, e assim, deixar claro para todo mundo que está conseguindo ouvir, é que quanto mais informação você tem do equipamento, menos tempo você perde na hora de diagnosticar uma falha. Se você conhece o equipamento, você passa menos tempo, você perde menos tempo. E tempo para a gente é dinheiro. Se eu fazer 5 serviços num dia e serviços que tem diagnóstico de falha, eu consigo diagnosticar a falha em meia hora, eu tenho mais meia hora para fazer o serviço de correção, caso sendo possível naquele momento. Em 1 hora eu ganhei o que eu poderia estar ganhando em 4 horas, entendeu? E aí eu consigo ter 2 clientes de manhã, 3 clientes à tarde, porque a tarde é maior, e assim sucessivamente, entendeu? Professor, infelizmente, muito bem. Porque aqui tem muito barulho, tá entendendo? Aí tá muito ruim pra mim. Eu tô tentando entender aqui, mas tem muito barulho. Perfeito, Miguel. Eu vou deixar o vídeo disponível para você conseguir assistir no YouTube depois, vou botar lá no grupo o link. Aí fica fácil depois, tá bom? Anota só e passa. Eu vi o outro lá, moral da poxa. Perfeito. Em relação também à parte de conhecer o equipamento, vocês notam que hoje, em tudo que é comercializado, há uma evolução muito grande. Então, o mercado nacional, o mercado brasileiro hoje ainda é muito forte e vai demorar muitos anos para continuar sendo com a máquina fixa. Mas o inverter é uma realidade que não tem retorno, ela só avança. Sim. E a cada momento, os fabricantes eles estão correndo atrás de trazer formas de agradar o cliente, não só mais propor o princípio básico de refrigeração, de climatizar um ambiente, de refrigerar um ambiente, mas como tudo hoje em dia o cliente quer ter na palma da mão. Então você tem splits simples de vários fabricantes, a Midea tem, a LG tem, a Daikin, Samsung, que você consegue fazer uma rede local em sua casa, ligar o equipamento, controla até observa, controla até por aqui, ó. Exatamente, controlar a distância.
O... Controlar a distância, você enxerga alarme. O LG, o Dual Inverter, o novo LG, quando ele tem a conexão via Wi-Fi, ele te dá um diagnóstico da operação do equipamento. Caramba, essa eu não sabia, não. Tá? Dá um diagnóstico da operação do equipamento. Um dos modelos do Dual Inverter. Sem você precisar ter nenhuma conexão a mais. Um amigo lá de Caruaru me mandou, ele instalou no quarto dele. Vou procurar aqui no outro celular, de repente eu coloco até aqui na tela. Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Mas está aqui, ó. O dispositivo está funcionando corretamente. Caramba, velho. Isso é bom. A própria LG já trouxe até ar-condicionado de janela inverter para o Brasil. Exatamente. Já Por foi enquanto apenas comprovado. 127 volts, mas a tendência é que tenha 220 também. Né? Já foi comprovado até o retorno, né, o payback do inverter, né, que depois de 2 anos você só tem retorno do valor que você comprou, porque Exatamente. a energia é superior a 60% do valor do equipamento. E o retorno é esse, não é mentira, tá? Uhum. Eu aqui na empresa instalei, tirei máquinas fixas e coloquei inverter. Por uma questão comercial, eu coloquei máquinas superdimensionadas, porque eu tive um preço melhor. Mesmo assim, eu tive uma redução significativa, imediata na conta de 40%. É mais ou menos isso aí mesmo. Imediato. Então, significa muito, tá? Também, por quê? Porque eu estou com o meu equipamento trabalhando com as formas adequadas de operação. Foi feito um bom vácuo, estou usando um gás refrigerante que vem de fábrica, com certeza de boa qualidade, tá? Cheguei num ponto que é muito batido aí no mercado, tá? Qualidade de fluido refrigerante. Eu posso afirmar para vocês, com toda a propriedade, que faz toda a diferença. Eu vou lhe dar um exemplo atual, de quinta-feira da semana passada. A gente fez a troca de dois compressores de 15 TR em splitão, de taxa, com mais ou menos 25 metros de tubulação entre unidades. E eu havia anotado na tampa da máquina de caneta a última carga que a gente tinha dado numa correção do vazamento. E tinha sido 18 quilos. 18 quilos, ou seja, um cilindro completo e, bem dizer, mais da metade do segundo cilindro. Era um gás refrigerante que é o famoso da casa, né? Um EOS do Gold da vida. Não estou aqui para dizer que ele presta ou que não presta. Estou mostrando a diferença técnica direta. Então, para ajustar o superaquecimento da máquina, porque o subresfriamento não foi possível, a gente colocou 18 quilos em um quebrado. Semana passada, o pessoal trocou o compressor desse sistema e fez vácuo, lavou o sistema, fez vácuo. E aí a carga foi de um cilindro completo, 11 quilos, com mais 2 quilos do segundo cilindro. Era um gás da Honeywell. Que aí a própria Frigelar tá importando. Né? É outra coisa. Então você tem uma massa muito menor de refrigerante. Você tem uma temperatura de descarga muito mais baixa. Você tem um superaquecimento facilmente atingido. Você tem menos deslocamento do compressor. A corrente ficou abaixo da nominal. Então é muito ganho. Isso se dá pela pureza da fineza do processo de extração dos fluidos. A palavra realmente é pureza. Porque o que acontece? O gás refrigerante é uma matéria sintética manipulada em laboratório. Por isso que você consegue facilmente, até por aplicativo celular, ter acesso à temperatura saturada do refrigerante por determinada pressão. Então, sim, é o que você realmente estava mostrando para eles ali. Você vai lá no aplicativo da Danfoss, pode haver outros, eu uso da Danfoss, aqui no meu celular. Refrigerante slider. O Thiago pode passar para vocês aí depois. Já passei, tá no manual que eu criei para eles. Você vai lá no refrigerante slider, você coloca a pressão manométrica, o tipo do gás, e ele te dá batido lá a temperatura saturada do refrigerante. No tempo da gente que a gente estudava, tem agora uma regrinha. Sucedia, né? Mostrei a regrinha a eles também. Eu tenho. Tu tem ainda? A minha eu perdi, cara. Eu uso ela em relatório. Cássio, deixa eu só te interromper.
a nossa reunião tem um limite de 40 minutos e ela tá terminando, ela só tem 1 minuto. Vou ser breve. Oi? Vou ser breve. Então, vou ser breve. Tá certo, que o vídeo pode cair a qualquer momento. Tá bom. Então, esses detalhes fazem toda a diferença, tá? Eu e o Thiago, a gente trabalha com equipamentos maiores, que pegam 500, 600 quilos de gás. Sim. E aí a gente não chega nem a conseguir rodar quando usa gases de má qualidade. Não rende, velho. Não funciona. Não rende, não funciona. Então, foco, pessoal. Muito foco. Atento aos detalhes. Guardem as anotações, porque o cérebro de vocês vai esquecer. Se você anotou, vai estar lá para consultar. Sucesso para todo mundo. E não se limitem a consultar quem você tiver na agenda do telefone na hora que tiver no